Olá, eu me chamo Maria Luísa, essa é a Carolina e esse é o Rodolfo. Somos os alunos do terceiro período de farmácia da Unisales e iremos falar sobre a nefropatia diabética. Mas antes de começar a falar sobre a nefropatia diabética, iremos falar brevemente sobre as funções dos rins e o que é o diabetes. Os rins têm papel fundamental no nosso organismo e cada um deles tem cerca de 1 milhão de néfrons, que é a unidade funcional do rim, e eles trabalham na filtração do sangue e na formação de urina. Em uma pessoa saudável, a urina passa pelos canais glomerular, excretando substâncias como ureia, creatinina e excesso de sais minerais. E os capilares do glomero mantêm as moléculas de proteínas no sangue. Já o diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado pela deficiência na secreção ou ação da insulina no organismo. Se não controlada periodicamente, pode ocasionar complicações como a nefropatia diabética. A nefropatia diabética é a causa mais frequente de doença crônica terminal e é definida como alterações funcionais e estruturais causada pela presença de resquícios de glicose na estrutura glomerular, que eleva a perda de proteína por meio de urina devido ao dano do capilar glomerular. A arteríola aferente fica dilatada e a eferente fica constrita, ocasionando pressão alta. Essa desordem, causada pelo diabetes, influencia de forma negativa na estrutura e funcionalidade renal, podendo ser de modo lento e progressivo. Os primeiros sinais de nefropatia diabética aparecem de 10 a 15 anos após o início do diabetes e são variáveis, em razão do hábito de controle da glicemia, pressão arterial, colesterol e triglicerídeos. A maioria dos casos de nefropatia diabética são assintomáticos, com pequenas disfunções urinárias. Alguns sintomas incluem proteinúria, poliúria, edema, presença de sangue na urina, concentração de sangue dificultada, cansaço, urticária, náuseas, falta de apetite, desregulamento da pressão sanguínea. Se não tratada, tende a evoluir para a insuficiência renal com perda de proteínas pela urina e avançando em complicações, podendo até chegar à necessidade de diálise ou transplante. A nefropatia diabética é a sétima maior causa de morte nos Estados Unidos. Já no Brasil, ela está associada ao aumento da taxa de mortalidade por complicações cardiovasculares. Essa patologia pode evoluir a partir da diabetes mellitus, atingindo cerca de 20 a 30% dos portadores. Como a diabetes mellitus do tipo 2 representa 90% dos casos de diabetes, a maior parte dos casos de pessoas realizando diálise devido a essa patologia são de pacientes com esse tipo de diabetes, ou seja, a de tipo 2. Entre os anos de 2017 e 2022, houve um aumento de cerca de 159% de pacientes no centro de diálise, sendo que 40% desses casos estavam relacionados a diabetes. Dessa forma, é possível constatar que ela representa um problema de saúde pública, por ser uma doença de maior custo depois das cardiovasculares, chegando a aumentar o tratamento de diabetes em 65% na fase da nefropatia incipiente. Ao se tratar da nefropatia clínica, ela aumenta em 195%. E já na fase da doença renal crônica, o custo aumenta para 771%. Esses valores podem ser diagnosticados devido à albuminúria diagnosticada na nefropatia diabética, de acordo com a tabela na direita. As estratégias para o tratamento da nefropatia diabética é o controle glicêmico e da pressão arterial. Os estudos mostram que o controle glicêmico contribui com o atraso do início da nefropatia diabética. Além do controle glicêmico, também a gente inclui uma boa alimentação, prática de atividade física, tanto ajuda no controle glicêmico, quanto ajuda também na pressão arterial.